Bem-vindos a mais um episódio do Tríade Sistêmica, um espaço onde a gente fala, conversa sobre direito, relacionamento e vida. E hoje nós temos como um convidado especial Ícaro Carvalho, que veio aqui falar para a gente sobre finanças. Seja bem-vindo, Ícaro. Conte um pouco sobre você. Obrigado Andressa, obrigado Paty, obrigado Carmen, conheço muito bem a Carmen. Desde quando nasceu, né? Conheço ela desde pequenininho. Inclusive conhece o interno dela. O seu Pode chamar ela de mãe, não tem problema. Carmen, mãe. E, bom, eu sou consultor financeiro, minha primeira formação foi odontologia, então é legal eu hoje analisar como foi minha trajetória para chegar na consultoria financeira, porque eu comecei com odontologia e lá eu comecei a entender o financeiro, o que é ser um autônomo, e ter o meu consultório e como lidar com os pacientes, as entradas, o dinheiro relacionado, como administrar um consultório. Depois eu fui 8 anos dentista do Exército também. Então, lá eu aprendi a parte já de você lidar com compras governamentais, licitação e tudo. Depois disso, eu fui empreender. Então, eu empreendi 3 anos no setor de alimentação, com cafeterias e depois com mercados de condomínio. Então, isso tudo foi formando, né, tudo acontecendo e você entendendo sobre o faturamento, um tipo de empresa, como você lidar com o seu dinheiro, como você organizar as finanças, até chegar ao ponto que lá atrás, quando eu aprendi muito sobre como lidar com o consultório, eu falei, nossa, isso aqui eu nunca tive na minha escola, isso aqui eu nunca tive na minha faculdade e nenhuma especialização, e já queria trabalhar isso muito antes. Então, foi quando depois tudo isso aconteceu, eu falei, nossa, que legal, a trajetória levou até aqui, que agora é o que eu consigo passar para as pessoas. O que é você lidar com o seu orçamento, seja ele doméstico, seja ele na sua empresa, e lidar com o seu dinheiro e os seus objetivos financeiros, como você vai fazer para alcançar eles. Olha que interessante. Eu lembro quando o Ícaro estava na faculdade ainda, né? Porque eu conheço a trajetória dele há muito tempo. Orientou, né? Na participação de um congresso, eu acho que teve na Faculdade de Odonto, o trabalho que o Ícaro apresentou foi sobre gestão de consultório. Então, eu falo assim, são os sinais que você vai entender desde muito cedo para depois consolidar e falar, é isso que eu quero fazer, né? Foi isso mesmo, é bem interessante. Foi. Inclusive, foi um trabalho que eu fiz de gestão de consultório que daí ainda tinha premiação. E aí, esse eu fiquei ali em primeiro lugar por causa foi uma revisão de literatura de gestão de consultório. E aí você desistiu de causar dor nas pessoas no dente para causar dor no bolso delas. Na verdade, trazer alegria para o bolso delas. Eu nunca desisti da odontologia, na verdade. Eu fiz 12 anos de odontologia, ok? Depois eu fui para cafeteria, vender café e doce. Olha que maravilha. Eu criei Karen nas pessoas. Agora eu ajudo quem eu já ajudei a organizar o consultório. Nada mais certo. A gente tem que... A gente recebe e dá, né? Tá tudo dentro do sistema. Eu tenho pavor a dentista. Pavor a dentista. Por isso que eu fiz isso. Eu tenho pavor. Eu tinha, até ele se tornar dentista. Eu perdi o pavor. Minha filha pode ser a mão mais leve do mundo, mas só de eu escutar aquele barulho... Eu já tenho que tomar 10 Rivotril, mas aí eu durmo, aí não dá, né? Mas tem um fator que é minha mãe, né? Minha mãe e minha avó. Ai, gente, mãe, né? Tudo que a gente faz é maravilhoso. Eu não queria pegar nesse ponto da corujice da Carmen, né? Mas a gente vai ter que fazer um episódio sobre isso. Mas sobre as mais corujas. Aqui a quem tá assistindo. Pronto. Não fui eu que sugeri o Ícaro, tá? Foi a Andressa, que é cliente dele, Paty, que conhece ele. Meu consultor financeiro. Olha eu tô aprendendo tanto e tô gostando tanto, porque nós, advogados, a gente tem a certa resistência à área de exatas, né? E nós, mulheres, ainda, como a gente até estava conversando aqui, nós não fomos educadas, doutrinadas nas áreas de finanças, né? Então, assim, eu tenho uma dificuldade enorme. E aí, eu tava no negócio, falei, Ícaro, pelo amor de Deus, me ajuda, senão eu não vou fazer. E ele me dá muita segurança, porque ele me dá o norte, me mostra os caminhos. Hoje o mercado financeiro é muito abrangente, né? Quando eu comecei no meu primeiro salário de estagiária, o que tinha era poupança, o que, Ícaro, há uns
alguns aninhos atrás, mas o que era pouco, né? Ainda tinha um rendimento melhorzinho. Aí esses dias a gente conversando, ele... CDB, não sei o que, você sabe o que é? Não, peraí, deixa eu pegar um papelzinho. Tudo que ele vai falando comigo, eu vou anotando. Tem que anotar. Eu não gravo. É muita informação diferente do que a gente está acostumada. E aí eu tava falando lá do workshop que eu fiz com essa minha prima, e eu saí, na hora que ela tava fazendo o workshop, enfim, ela deu, falando de investimentos, né, de como a gente investe. E aí eu peguei, abri meu site do banco, aí ele falou, vamos ver o que eu posso fazer. Aí eu fui ver o CDB, porque eu tenho muito medo de investimento. Eu sou conservadora também. Eu tenho medo porque, assim, já não tem muito, e uma coisa que eu achei interessante, não sei se você vai concordar com isso, o que você investe não é o que sobra. A gente aprende isso errado, pelo visto, né? Você não investe o que sobrou do seu mês. É um outro ponto. E aí eu peguei lá 50 e falei, vamos jogar aqui num CDB para ver o que dá. E aí eu tenho essas impressões que eu acho que a maioria de nós mulheres não sabe fazer. E outra coisa, eu diminuí 2 contas no mesmo sábado. Tipo, vamos baixar o combo do celular, essas coisas, né? Porque parece pouco. Mas aí, esse 140 aqui que eu diminuí das 2 contas, eu pego esse valor e vou começar a investir onde for melhor. Perfeito. Mas eu sou igual a Andressa. Eu preciso de alguém para falar, olha, a bolsa hoje está melhor aqui, o negócio está aqui. E aí, já perguntando que a Andressa já é sua cliente, não sei se você atende outros advogados, mas talvez daqui você vá sair com uma penca de advogados para atender. Só lembra que... A indicação 10%. É 10%. Ou um patrocínio aqui pro podcast. Ou patrocínio também é sempre bom, né? O que você vê de maior deficiência nos advogados quando eles te procuram? Perfeito. O advogado, igual a gente estava conversando, né? Do autônomo. O advogado, o dentista, o médico, a gente não tem esse conhecimento na faculdade. E quando a gente sai cru para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho é uma guerra, né? Então, a gente quer começar a se posicionar no mercado de trabalho. A gente quer começar a ter os primeiros clientes. E aí fica naquilo, como é que eu faço para ter o primeiro cliente? Quanto que eu vou cobrar? E eu não quero que ele pense que eu sou muito mercenário. Então, eu vou cobrar isso daqui só para eu começar a ter cliente. Só que esse é um grande problema, porque você vai estar colocando um preço, você vai ter o trabalho, mas você não vai nem entender se aquilo vai te dar uma lucratividade ou não. Então, você pode ali, beleza, vou cobrar esse valor. Daí você vai trabalhar e tá tudo certo. Você começa a ter vários clientes, mas você não sabe quanto que você está cobrando. Você vai trabalhar o mês inteiro, você vai encher sua carteira de clientes, mas você, no final, o que eles vão te pagar, não vai pagar as suas contas. Às vezes não é lucrativo, talvez você ter tantos, encher uma carteira. Isso. Melhor aprender a cobrar, viu, gente? Aprender a cobrar, a entender o que você tem que cobrar, quanto que isso vai trazer para você de lucratividade nos seus valores e o quanto que você precisa para pagar as suas contas. Porque aí vai também o padrão de vida. Beleza, eu tenho um faturamento no meu escritório, mas o meu padrão de vida não condiz com o meu faturamento. Aí entra um outro problema. Porque a partir do momento que, beleza, começa a ter meus clientes, aí, ou logo que forma, já vai e manda um carro de cara. Entra no financiamento. Isso, que entra algumas coisas que eu vejo de advogado, visto uma visão de fora, tá? Que não, mas advogado tem muito do status, né? Então, tem que ter o carro bom, não sei o que. As pessoas vivem elas olham isso. E brasileiro é ensinado a ter carro, casa própria e diploma. Se o brasileiro tiver esses 3 pontos, ele tá feliz da vida, não precisa de mais nada. Infelizmente, capta cliente pela aparência, ainda tem. O advogado, como que a gente viu? 10x. Que tem, né, aquela visibilidade, ostentação, ostentação, né? O advogado ostentação, né, que se veste de muitas marcas, acaba, mas aí ele também tem aquele cliente, né, específico. Tá tendo uma punição para esse povo, não tá? Tem punição, assim, eles estão sendo, os advogados que ostentam muito, tá tendo por conta de redes sociais, não vou dizer que é uma investigação, nada, mas estão de olho, porque assim, o que você ostenta, nem sempre é o que você oferece.
E a gente tem ainda uma questão da OAB, que eu não sei se o Conselho de Odontologia tem. Até porque eu acho que vocês, por mais que seja uma atividade meio, vocês são atividade meio também, né? Vocês oferecem, vocês não... como é que fala? De resultado. Exato. Quando você mexe com a estética, aí você mexe mais com aí é mais problemático, que você já entra no consumidor. Porque eu dou aula disso, eu tô craque nesse negócio. Mas o advogado, a gente não tá no mercado de consumo. Então, se alguém quiser processar a gente, é pelo Código Civil. Então, a pessoa que prove. Só que a gente não pode, por exemplo, em redes sociais, colocar assim, gostou, me chame. Marque aqui a sua consulta. Não pode fazer propaganda, né? Então, o nosso trabalho é literalmente... boca a boca. O Ícaro foi lá no escritório, gostou do trabalho. Agora me fala, como que a gente consegue? Porque o que tem de advogado saindo por aí, e tem de tudo. Tem o que se prostitui e faz um preço extremamente irrisório para captar volume e não faz um trabalho bom. E eu não sei, talvez acabe ofuscando a pessoa que é competente. E aí, mas igual esse do volume, ele não se sustenta. Porque ele é só volume e preço muito pequeno. E aí a conta não fecha. Assim como o ostentação. Ele pode, beleza, recém-formado já vai e compra um carrão. Mas o boleto vai chegar. E não é na mesma proporção que ele vai conseguir bons clientes. Porque ele também não sabe nem ter uma boa entrega às vezes. Igual você falou, o que ele vende que ele não condiz com a entrega dele. Então, isso... a gente vê na advocacia, isso a gente vê na área da saúde também, que aquela coisa dessa ânsia de mostrar mais, de ter o melhor carro, e assim, geralmente não tá ligado com a melhor conta bancária. É tão bom escutar isso. Cara, dá um alívio tão grande escutar isso. Se você soubesse. e olha que assim, e fazendo parte, né? Porque agora eu vou por dentro de, às vezes, algumas pessoas que você olha na rede social e fala, nossa, tá muito bem. E aí você olha as contas, você, poxa, não tá tão bem assim. Porque a rede social você faz o que você quer, né? E a rede social você constrói a sua imagem com o que você deseja passar. Você, inclusive, compra seguidores. Isso. Da Rússia, né? Mas o Dmitry te segue. E você não tem ideia de quem é tal de Dmitry, né? Existe uma métrica, não existe? Que os antigos, pelo menos, falavam. Meu pai já cansou de falar isso pra gente. Do seu salário, remuneração, você guarda 20%, aí você paga, aí tem as porcentagens que dão 100%, que seria assim, para você viver tranquilo. Mas... Existe, assim, não é aquele escrito em pedra, né? Mas do seu faturamento, você separar ali 20% para os seus investimentos e proteção, 30% para os gastos variáveis, e 50% para os seus custos fixos ali. Perfeito. Então... Olha que simples. É fácil, né, gente? É simples. Abre aqui minha conta bancária e faz isso pra mim. É isso que a gente tá fazendo com o André. Olha, porque é o seguinte... Não, e eu acho que o interessante que a gente conversa é que ele tá passando para os meus filhos. Então, eu falo assim, olha, pega... Tá sistêmico. Não, sim. A gente tá quebrando paradigmas, viu, Carmen? Porque eu venho, né? A gente vem o Ícaro, acho que não, mas... daquela coisa do preço subir, da inflação. Então, era assim, o que ganhava já gastava, porque no outro mês a inflação já comia todo o dinheiro. Aí teve a questão das poupanças, né? Você não vem me falar que você é do plano Collor. Tô me sentindo um pouco mais jovem. Quando o plano Collor aconteceu, eu era adolescente. Então, mas assim, eu tava aprendendo, né? Mas eu tava aprendendo. Eu não. Vi as pessoas mais velhas comentarem, congelou tudo e pegou todo o meu dinheiro. Pô, não, eu vi assim meus pais, eu lembro de pequena ir no mercado e as pessoas carimbando, mudando maquininha mudando. Então a gente não aprendeu, assim, fazer poupança, nada. Eu vejo assim, a geração dos meus pais é isso, recebeu, pagou. E muitos profissionais liberais, o que recebe...
já gasta. Ah, eu vou em tal lugar, se eu receber do meu cliente que está para pagar, eu vou pagar essa conta. Não faz um planejamento, né? Uma organização. E hoje a gente conversa de forma que a mesada que eu dou para os meus filhos também já tem essa cultura. Eles já começaram na escola, já tem outra visão, mas com o planejamento que o Ícaro põe para a família e para o escritório, no profissional, você consegue ali a longo prazo, porque eu falei para ele, eu quero ser uma velhinha sossegada. Eu quero ser uma velhinha que mora na Itália, morando, né? Sabe, não tem agora que você constrói uma casa, não é mais asilo, é casa de repouso de amigos. Então, os amigos constroem uma casa ou alugam um lugar. Eu falei, já deixa o SAMU na porta, porque vai ter intercorrências. Mas a intenção é essa, você ter essa condição de ter uma velhice. E eu vejo assim que a minha geração, né, eu sou de 82, eu não sei quando que eu vou me aposentar. Com essa reforma previdenciária, eu nem, sinceramente, esse é um dos meus maiores medos. Quando que eu vou me aposentar? Que é a faculdade, tudo bem, mas também já tô querendo sair. Aí, vamos lá, dá dicas pra gente. Como sair aos poucos dessa faculdade que te toma um tempo do cão e que você não consegue, muitas vezes, fazer o seu escritório alavancar de uma certa forma, que hoje sou eu. Eu já tive sociedade, saí, só tomei chumbo na questão financeira. Foi muito pesado, a gente saiu com muita dívida na época da pandemia. Tivemos que entregar sala, saiu com dívida de tudo. Muito por falta de organização, mesmo eu tendo uma socioeconomista. Olha só. Mas aí, o que eu quero pegar? Não, ela é uma excelente profissional. Só que em alguma coisa ali, eu acho que num sonho de você ter o seu espaço, de ver aquela coisa e do advogado requintado, que ela gosta muito disso. E tem um escritório super bacana, né? Porque a sociedade quase que exige isso. Com todo respeito, a gente se lascou. Escritório bacana. Mas, já tá pago, mas assim, nossa, a gente se lascou. Então foi um sonho que ficava pela metade. Eu trabalhava num escritório que não tinha porta nas salas, mas eu ia. Mas foi difícil. É um luto, né? E eu acho que muitos acontecem isso. Sim. Mas assim, Patrícia, eu vejo assim, a preocupação com a aposentadoria e tal, eu acho que a gente tá num mundo em transição, né? Inclusive mais longevo, a gente vai chegar muito mais longe. Mas assim, o que eu acho importante do que a gente está tratando aqui, que vocês estão trazendo também, é a questão assim, da gente aprender a viver no presente e viver bem. Né? E aí, em relação à universidade, estou lembrando da nossa reunião lá de mentoria ontem à noite, que no final, um advogado, ele, assim, já tem vários anos, né, de trabalho, e aí ele até meio, assim, meio entristecido, ele pareceu, sabe? E ele falou assim, eu entendi hoje que eu nunca soube cobrar pelo meu trabalho, eu nunca valorizei as minhas horas. E aí ele falou bem isso, porque na faculdade ninguém ensina isso pra gente, ensina matéria jurídica, mas não ensina. Te ensina a brigar, mas não te ensina a cobrar. Isso. E advogado tem uma dificuldade, eu acho que até sistemicamente falando, a gente, essa coisa da gente, do merecimento, não é, Ícaro? A gente conversou também sobre fazer precificação, porque a gente ou não cobra quando é amigo, e é o que a gente está falando, é o processo de dar mais trabalho quando é parente e tudo, quando você não cobra, ou cobra muito barato, porque sabe da pessoa. É esse de dar o valor ao seu trabalho, porque daí você parece que é mercenário, né? Tá esfolando. E a gente aprendeu sistemicamente que é uma troca, é a lei da troca, você dá, você recebe, né? Mas a advogada tem uma coisa pior, não sei se dentista tem. A gente tem uma fama muito ruim. A advocacia, ela foi pro ralo por conta de muitas pessoas, nem são poucas hoje, que eu falei isso em sala de aula um dia, eu falei, são advogados que se prostituem. Porque eu vou sair da advocacia. O dia que eu vi que o salário de um médico, que é professor, é 3 vezes maior que o meu, e eu dou mais aula que esse professor da medicina, eu falei, calma aí. A sua residência é equiparada ao meu mestrado. Por que você ganha mais que eu e eu não? Na mesma faculdade, com o mesmo número de horas, é simplesmente o triplo. Mas, Paty, aí você tem que ver o que o aluno paga pela faculdade de medicina e o que ele paga pela faculdade de direito. Eu não sei se é só o valor da mensalidade, que se você fizer a conta, aí você me corrija se eu estiver errado. 20 vezes mais. Você pega o seu número de horas aula, o que você ganha, divide pelo número de alunos que você tem naquele semestre. Eu não sei se é isso. Eu não sei como que é a conta. Porque
Mas eu fiquei chocada. E aí, nisso, pegando o que a Andressa falou, quando a Andressa chegou para você, revele os planos agora. Confidencialidade aqui foi pro ralo. Mas o que você mostra para o advogado aprender a se valorizar e chegar num valor mínimo da hora dele que sustente aquele escritório? Ok. Aí, primeiro, a gente tem que entender, e é lógico que a resposta depende, né? Chama o psicólogo. Depende. Porque, primeiro, a Andressa tem como é o padrão e a vida. O seu vai ser totalmente diferente. Até quando a gente entra na área mais contábil e tudo, muda muito de uma outra pessoa para outra, muda totalmente. Mas, primeira coisa divide a sua vida pessoal da sua vida escritório. São contas diferentes, a PF não é a PJ. Outro erro muito comum. Nossa, eu que trabalho com empresa familiar. Confusão patrimonial, a gente chama isso. Confusão patrimonial. E muitos fazem. Eu recebi, tô aqui comprando arroz, fazendo mercado. No CNPJ. No CNPJ. Nossa, tem o pior. Isso, graças a Deus, lá no escritório sempre foi muito separado. Mas tem o pior. É porque o seu também não é empresa familiar, né, seu escritório? Não, sou eu, meu sócio, mas desde que a gente começou, é o Prolabore, a divisão de lucros e não tem, sabe? Mas empresas familiares, que eu acho que 90% das empresas brasileiras são familiares, né? Que você tem uma. O que as pessoas muitas vezes fazem? Pegam o dinheiro da empresa, pior é pegar o dinheiro da empresa e pagar o funcionário de casa. Não registrar o funcionário de casa no seu nome, a empresa depois ele vem e aciona quem? A empresa, na Justiça do Trabalho. E essa empresa faz o quê? Chora. Porque eu já vi gente na falência por causa disso. Chora. E sim, é o que acontece, e é bem isso que acontece com o advogado, igual a gente falou das outras profissões também. Porque o início entra pouco, daí a gente acha que consegue dar conta de tudo. Vai dar conta de tudo. Então ali chegou um recém-formado, vai sair de noite, num sábado, tá solteiro ali, pega o cartão do CNPJ dele e usa para sair. Então, mas isso vai crescendo. E ele fala, montando, vou repor depois. E não coloca um Prolabore. Igual o Andressa falou, tem que ter Prolabore. É uma empresa formada. E o seu Prolabore, quanto que ele representa do faturamento total? E não é difícil, na verdade, é o normal a gente entender nesses tipos de escritório de advocacia, de consultório e tudo, que quem está quebrando a própria empresa é o dono. Quem está quebrando o consultório médico é o próprio médico, porque ele... A culpa não é dos outros. A culpa não é dos outros. Assuma a sua responsabilidade. Eu sei que das medidas, né? É esse imposto, porque esse imposto está me matando. Aí eu fui lá, vi, ele tá assim, tá tudo certo de imposto. Lógico, o problema não é pagar o imposto, é pagar imposto a mais que você não tem que pagar. Ok? Mas está tudo certo. E aí você vê ali, se você dividir em custo de mercadoria vendida, custo operacional e os custos fixos. O custo operacional que está ali, o que ele tira para ele, está gigante. Você fala ali, 60% a 70% do seu faturamento tá para pagar esse funcionário aqui. Quem é esse funcionário aqui? Aí é o bonito. Então, quem é o A? É o bonito. É o CEO. Aí mostra aqui, olha assim, olha pra cara dele e fala, tá aqui. Vamos ver o problema? Tá com o cartão corporativo. Aí beleza, a gente já entendeu qual é o problema da empresa. Ou se a empresa tá... E como você muda isso? Eu já estou pensando em vários... Como que você... O seu lado sistêmico existe? Existe. Existe, até porque ele tirou a cartinha. E ele é filho de gente sistêmica. Alguma coisa tem que puxar. Ontem a gente estava falando da energia do dinheiro também. Legal. Você chama um psicólogo? É bom às vezes. Mas tem casos, e daí, por exemplo, num caso assim, a gente separou o que é da empresa e qual que é o Prolabore que ele vai poder tirar. Então agora a gente vai pro orçamento doméstico. E aí, como diminuir o seu orçamento doméstico? Para caber no seu Prolabore. Para caber no seu Prolabore. Agora sim, vamos pensar que você é um seletista, você é um CLT. E você recebe um salário, você não pode gastar mais do que o seu salário. A ideia para uma empresa é a mesma coisa.
Então, você vai e suga da sua empresa mais do que ela pode, se você não tem esse controle. Não, mas espera aí, vamos então entender, já que a sua empresa pode te pagar esse salário, você vai viver esse padrão de vida. E aí que entra no orçamento doméstico. Quanto que gasta, principalmente com restaurante, com alimentação, que é disparado o maior gasto. iFood, porque é conveniente. A gente não quer mais sair de casa. Eu vou falar uma coisa, adoro. Todo mundo adora. Esse é bom. Eu tenho um problema, né? Que aí eu vendo lá minha comida ainda. É que eu não sou boa na cozinha. Se você quiser fazer umas marmitas e me dar, eu tô aceitando. Mas hoje eu como de marmita, assim, eu já compro congelada, né, de várias empresas que tem. Faz combo, pra mim é mais prático, porque eu não preciso gastar tempo, sou só eu. E eu gasto menos no mercado, porque tá caro fazer compra. Né? Qualquer coisinha que você vai é R$100. Então deixa pra eles não desperdiça daí, né? Já vem a coisa certa, né, a fórmula certa, perfeito. Mas o meu problema com a iFood é o seguinte, né? Por conta de questões emocionais, de muitas vezes não conseguir sair de casa, o iFood foi a minha salvação. Porque chegava na porta. Aí só que eu percebi uma coisa. Com o mercado, se eu compro pelo iFood, eu compro menos. Olha só. Porque se eu vou no mercado, eu fico entusiasmada. Olha, um produto novo. Esse aqui eu nunca comi. Esse aqui eu nunca usei. E aí eu acabo comprando mais... Porque eu estou vendo o produto na minha frente. E ali você tem uma prateleira no iFood que às vezes nem tem o produto que você quer. E aí eles botam assim pra você, né? Se esse produto não tiver, o que você quer? A troca ou reembolso? Eu já peço reembolso. Se não tiver, e se for uma coisa assim fútil, já me reembolsa. Porque daí não precisa me dar outro. Mas é só com o mercado. Mas o Ícaro doutrinou bem, né, Ícaro? Ele doutrina. Olha, porque ele pôs um programinha, daí vai acusando lá, ele tem tantos % pra você gastar. Aí ele já vai no vermelho, daí do dia 1º ao dia 30. Você controla esse programa? Sim. O programa me avisa. Aí no 5º, 6º dia olha, eu já só que invasão de privacidade. Aí ele já... Din, olha, já tá quase chegando. Chegou. Vamos parar de sair com os amiguinhos, que o seu orçamento pra balada já deu. Não vamos mais cestar. Mas a gente se doutrina, né? Se doutrina. É porque é uma coisa assim, igual a gente... vou controlar meus gastos. Aí a gente vai, faz o gasto e anota. Isso não é controle. Não, só anotação. E você anotar o que você gastou. Controlar os gastos é você colocar ali uma meta e você acompanhar, ver se você está chegando. Esse da Andressa é isso. Ela tem, você pode gastar tantos de alimentação por mês. E aí, conforme ela vai gastando e o cartão vai passando ali, ele vai completando a barrinha. Até chegar ali no 100%. Interessante esse programa. E aí é tudo. É mercado, é restaurante, meus filhos. Então, vai ali, vai caindo na conta, entendeu? Naquela continha lá. Aí você já breca. Então, onde que tá? Daí, se eu gastei demais ali com aquele, né? Vamos supor, com alimentação. Então, eu tenho que reduzir em outras coisas. Porque tem que fechar. É o tal do equilíbrio, né? O equilíbrio. Você já falou para algum advogado, por exemplo... Querido, é o seguinte, corta o escritório. Vai fazer home office. Eu adoro fazer home office hoje. Depois que a gente saiu do escritório várias vezes, né? Na época, minha sócia... vamos procurar outro lugar. Eu falei, não vou. Não vou mais colocar dinheiro num lugar que eu só vou ter gasto. Agora, eu acabei de pagar as contas. Não quero mais ter gasto com luz, com locação. E é tudo caro, não é assim? Eu falei, Ju, e assim... Eu trabalho bem de casa. Eu me adaptei a trabalhar em casa. E, pra mim, adoro o tal do computador, reunião pelo Zoom, não ver pessoas perto. Não ver pessoas. Não é? Eu não vejo pessoas. Eu não vejo contato ali. Gente, ontem eu estava fazendo uma brecha. Ontem eu vi os meus gatos apenas meus gatos e cachorros. Mas quando eu quero, eu vou lá na rua, passei com eles, 15 minutos vendo o povo. É uma brincadeira essa parte, mas ontem eu vi um negócio muito engraçado. Devia ter um GPS, né? Tipo um Waze que falasse assim, pessoa à vista, vira a primeira direita. Pessoa a 200 metros, vira a direita. Vai arrumar um bebê reborn pra ela. Não, eu sou louca, mas eu não sou tanto. Eu adoro pessoas, mas tem horas que eu não quero contato, não, gente. Não quero. Qual que é o problema? Não, cada um no seu estilo. Já fugi de muitas pessoas. Mas esse negócio do home office,
Pra mim, adiantou. Tem gente que precisa sair de casa pra sentir que tá trabalhando, por questão de saúde também, né? Emocional, a gente ficar muito preso. Mas você já virou pra alguém e falou... Economicamente, vamos sair né? desse Elbor e vamos lá pro centro alugar uma sala, porque tá caro, você não tá conseguindo bancar? Primeiro você pergunta assim, quão importante para você é manter esse escritório? Meu lado sistêmico. Se vai... comece pelo porquê, né? Por que é importante E o você... para quê? O para quê? A gente aprende na mentoria o para Nossa quê. metodologia é o para quê. Para que você é advogado? Para que você atua como consultor financeiro? Qual que é, por exemplo, o seu servir na área? O motivo, né? O motivo, Beleza. Aí, por que ele vai falar o porquê, ok? Daí eu não faço o para quê. Mas você faz um julgamento. Todo mundo faz. Na verdade, daí eu pergunto como. Tá. Como, então, ele vai manter esse escritório? Quando que ele vai ter que duplicar ou triplicar de clientes, ou às vezes só trabalhar nos honorários que ele cobra? Isso. E uma coisa que me veio aqui, a hora que você estava falando da questão, né, que a gente estava comentando do estilo de vida, que a sociedade espera que um advogado se comporte de tal maneira, um médico, um dentista que tenha um consultório assim, que tenha um carro assado. Que todo e tal. advogado é milionário, né? Isso. E aí, como é que fica a saúde mental dessas pessoas? Porque aí você acaba, por exemplo, para ter muito cliente, você trabalha. Na hora de pagar as contas, você vê que tem muito boleto e pouco dinheiro. É o que a gente falou semana Né? passada. Né? Ou então os boletos lá, tudo vencido, e você tendo que estar bonito ali na fita. Como é que fica a saúde mental e a saúde física dessa pessoa? Você tem encontrado clientes assim com esse problema? Tenho encontrado, não fica legal, não dorme. Falar que na profissão agora eu salvo casamento, eu recobro noite de sono, eu realizo sonho. Então, Nossa, que abençoado isso, viu? eu falei, poxa, eu me encontrei, porque assim, tem casamento que a gente vê, puxa, tá difícil e eles estão brigando muito. Só o amor não salva? Só o amor não salva. Pois Você acredita? Não salva. E você vê que é Triste. só uma falta de organização, né? E começa numa falta de organização, ou igual isso, numa pressão que a gente se coloca para manter um status e aquela coisa, comprar o que você não quer para agradar quem você não gosta. Para montar uma imagem que você acha que que precisa, né? Isso. Então, assim, pra quê? Pra quê? Então, Tem muitas lealdades aí, né? Lealdades. muitas lealdades. Então, não fica... As pessoas estão pesadas quando vão começar assim. Você começa esse processo e começa a conversar e, claro, todo o processo e aí educação, às vezes, não é que às vezes, não é fofo. Então, você tem que lidar ali com gente que já não está muito bem, com casais que já estão um pouquinho estremecidos ali, e você tem que conversar, mas lógico, dentro da limitação que eu tenho como um consultor financeiro. Você tem uma equipe para isso? Por exemplo, você está falando de salvar casais, né? Isso. Hoje, depois de, sei lá, tô com quase 20 anos de advocacia, advogado ele tem um problema. Entre vários. Eu falei muitos. Tem um só? Mas é aquela coisa assim, a gente foi ensinado a brigar e a fazer sozinho. Uhum. Então, muitas vezes a gente acha que não depende do advogado, ou que mesmo que você, de outro, ou que você não depende do seu colega que está do outro lado da mesa, litigando pela outra parte, mas você precisa dele. Porque, Sim. no fundo, vocês são colegas de profissão, vocês vão precisar um do outro para sair. Claro, se você tiver essa via do conciliador, de querer fazer tudo, né, bonitinho. Então, demora pra gente entender que, por exemplo, eu sou da área de família, eu faço planejamento patrimonial. Eu já tô aqui pensando em várias coisas, né, pra te indicar, pra te colocar. Por quê? Por mais que eu faça gestão de empresas, no sentido de ensinar o que é cargo, e porque o meu foco é empresa familiar, e você vê a desorganização, eu não sou a pessoa do financeiro. Uhum. Então, se meu cliente quiser alavancar financeiramente e me trazer como que eu reduzo o imposto aqui, eu não sou tributarista, nunca fui. Então, eu falo, olha, a minha parte, até eu sou, como diz a minha parceira, essa aqui é a pessoa da organização. Mas é a organização com a conversa.
E tem ela que faz societário, tem uma tributarista, tem até psicólogo. Essa minha amiga que você conhecia ontem na posse, montou uma equipe, literalmente. Muito bom. Ela manda a família para psicologia. Fala, meu querido, é o seguinte, bora lá. Você já teve isso, de falar para o seu cliente, olha, eu vou precisar chamar aqui um psicólogo, um psiquiatra, você precisa tomar um remedinho para acalmar. E a pessoa às vezes fica brava com você? Não, porque, assim, ficar bravo, não, porque ele é muito calmo, pelo menos. Feliz não vai ficar, mas a infelicidade já chegou com ele. Mas... Foi problema seu, né, meu filho? Mas aí eu consigo trabalhar até aqui. Mas, e vou te falar que foi por experiência própria, porque hoje eu estou como consultor, mas meu primeiro processo de consultoria financeira foi em 2018, quando eu ainda era dentista. E aí foi lá que eu também comecei uma terapia, porque eu comecei primeiro a consultoria e mentoria financeira. E chegou num momento que eu tinha ali alguns gastos, gastava mais com restaurante e lazer, como todo mundo, e que daí ela chegou a me perguntar, Ícaro, e por que você não tem conseguido abaixar esses gastos? Daí eu falei, porque chega final de semana, eu não consigo só ficar em casa. Eu preciso sair, preciso ver meus amigos e eu vou gastar um dinheiro e tenho gastado dinheiro a mais. Então tem aí uma impulsividade? Poxa, tem. Então... aqui já não sou eu que vou conseguir resolver. Então, você precisa buscar aí um apoio para isso. E aí que eu também comecei terapia. E tá tudo bem. Então, a terapia, para mim, todo mundo devia fazer. Terapia é vida, né? Terapia é vida. Terapia é vida. E aí, a impulsividade para lidar com a minha parte financeira. E hoje, sim, se eu vejo algum cliente que tem ali... você faz ali uma estratégia de quitação de dívidas. E você vai e libera o caixa da pessoa. Criou, ajudou a quitar as dívidas. E mesmo assim, no outro mês, nossa, é só imprevisto. Mas, nossa, imprevisto, conseguiu. Fica enxugando o gelo. Consegue se endividar tudo de novo. E aí chega um ponto que você fala, gente, você entendeu que não é financeiro o que faz você pegar todas as contas para você, que você faz juntar tudo. Isso aqui tem alguma raiz mais forte que não está financeiro. Não está no seu... Então, vamos lá para terapia. E aí indico também para isso. Legal. E aí, assim, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Nós, quando a gente estuda a parte sistêmica, bem aplicada ao direito, a gente vê muitas vezes nos relacionamentos que o que está imperando ali é o que a gente chama de lealdade sistêmica, lealdade ao seu sistema familiar. E aí a pessoa acaba repetindo comportamentos de maneira inconsciente. Por exemplo, uma família em que todos os homens, digamos assim, traem no casamento. Né? Então, você começa a observar que mesmo os mais novos naquela família, eles tendem a repetir aquele comportamento. Aí, às vezes, chega para o advogado, divórcio, processo de separação e tal, e aí você vai descobrir, é porque ele me trai, sai com essa pessoa, com aquela pessoa. E aí, a hora que você olha e você percebe sistemicamente que existe ali uma lealdade. Porque se você for olhar, conta a história do seu pai. Com meu pai acontecia isso, isso, isso. Conta a história do seu avô. Com meu avô acontecia isso, isso, aquilo. E aí você vê o quê? Que a pessoa está num processo inconsciente de repetir padrão. Você já conseguiu observar isso nos seus atendimentos? Já. Desse padrão, que quando você vai e conhece a pessoa e conhece o cliente, ele começa a falar também da história familiar, ele fala muita coisa do que é o que ele está vivendo. Porque meu pai faz isso, e ele nunca se organizou e tal, e sempre ali. Ok, daí chega como que ele tá exatamente igual o pai, igual a família. E é engraçado que os pais, e eu não sei, mas a teoria, vozes da minha cabeça aqui. Mas... Ai, Jesus, chama psiquiatra. Então, aqui. Mas eu já cheguei também, porque a parte financeira, né, tem evoluído muito rápido. Então, eu já consegui até identificar, ele tem o mesmo padrão de gastos do pai, em outro caso.
Mas quando o pai dele era mais jovem e mantinha esses tipos de gasto, era um outro momento que ele tinha um volume de dinheiro muito maior, então o pai conseguiu ainda construir riqueza. E ele faz exatamente o que o pai faz, só que a situação atual outro mudou. contexto, né? Então é outro contexto, ele mantém a mesma coisa que a família dele faz e ele não está entendendo por que o dele não está dando certo. É o tal do avô milionário, pai rico e filho pobre. Isso. Mas é que é a realidade do país, né? O meu filho fala, mãe, eu não sei se eu vou conseguir ter uma casa própria como você conseguiu, né? Com 30 anos já tinha uma casa. Ele falou, hoje a realidade é muito outra. E a geração tá diferente. É. Hoje eu tava escutando, tem um podcast que eu gosto bastante, que eu já falei para vocês lá, da Ana Beatriz Barros, né? Que é uma psiquiatra. E bem famosa, porque ela ficou conhecida por analisar serial killers. E pessoas assim, tipo... nossa amiga Richthofen. Assim. Ela tem um podcast, chama Pod People. E o último que eu vi agora foi do Gustavo Borges, né? Ela entrevistou o nadador. E ele falando de suplementação, trazendo essas coisas, né? E em algum ponto, ela falou assim, essa geração Z tem vários problemas, mas tem uma coisa que eles fazem melhor que a gente. Eles preferem ter um salário menor e ter qualidade de vida. Eles já pensam mais numa qualidade de vida do que ser aquele negócio. Não, o bonito é trabalhar, é dormir 3 horas por dia, me entupir de remédio para ficar bem, para não tremer. Mas o bonito para a sociedade é o quanto eu trabalho, é o tanto de tempo. Às vezes eu não produzo nada. Eu tô ali sentado olhando pro nada. Mas essa geração realmente, ela tem uma visão diferente. Eu já me perdi nessas gerações. Não sei qual que é a geração dos seus filhos. Eu também não sei. Mas talvez ele já tenha Já tá uma na frente, né? essa outra situação de se cuidar mesmo. Olha, eu não preciso de tudo isso aqui. Né? Eu prefiro ter saúde. Eles nem preferem ter carro, andar de Uber mais prático, né? Pra quê? Muitos nem tiram carteira. Nem tiram carteira. João começou a tirar carteira, depois falou, eu não quero mais saber de carteira, vou andar de Uber. E, Ícaro, o que você deixa, assim, uma mensagem, uma dica financeira pra gente, pra finalizarmos? Só pra finalizar. Uma dica financeira, não vou falar algo que a gente chegou a falar, mas Desapego. Desapego. Mas dinheiro, a gente falou, dinheiro é energia. Então é muito importante você ver qual a sua relação com dinheiro. Se de repente você abrisse sua conta e você tem ali R$1 milhão na conta. De início todo mundo fala, nossa, eu queria, nossa, como que eu queria? Mas, profundamente, será que a gente não começa a se questionar, nossa, e agora que eu tive uma ascensão, o que vão pensar de mim? Será que a minha família vai me aceitar? Lealdade. Às vezes você perde tudo, né? Para poder se enquadrar no meio. Então, isso também é energia. E é isso, então, da gente resolver a nossa energia que a gente tem do dinheiro também. Legal. Então, é isso aí. Olha, fica a dica aí, Ícaro. Depois as redes sociais dele estarão presentes, né? Ele já sabe que cada cliente que chegar para ele é 10% aqui pra gente. Não esqueça de falar o nosso nome. Usa o cupom Sistêmica. Só usa o cupom. Gostei do cupomzinho. Pronto. Então, Ícaro, eu gostaria, em nome da Tríade Sistêmica, agradecer a sua presença aqui, dizer que você trouxe bastante luz pra gente e para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Tipo o Lucas. Né? Tipo o Lucas também, né? Deixando aí várias possibilidades, dizendo sim, é possível a gente viver de maneira equilibrada mesmo nesse mundo que é desafiador pra gente, né? Nessa coisa de manter posição, início de carreira, ter cliente, ter dinheiro, ter uma vida, guardar, pensar na aposentadoria é desafiador, mas existem consultores como o Ícaro, né, um consultor de investimento, que tem à disposição para ajudar as pessoas, como ele já falou que ajudou bastante gente, né, a se organizar. Então, queria agradecer em nome da Tríade e convidar você para próximas vezes, quando tiver assuntos interessantes, e sempre vai ter, para a gente
conversar de novo. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Imagina. Muito obrigado, mãe. Aê, alguém falou mãe. E vai jantar lá em casa daqui a pouco. Daqui a pouco. Não importa a sua idade. Obrigada, Obrigada, gente. Obrigada.